Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live semanal de quarta-feira, dia de ler, né? Dia dos Minutos com a Joana de Ângeles. Olá, Luzinha, que está falando de Maceió, Alagoas. Vocês podem estar falando aí o nome de vocês, de onde vocês estão falando. Meu nome é Ana, sou paraibana, sou a fundadora dessa página. Moro em Marabá do Pará, né? Já morei em Macapá. E toda quarta-feira a gente faz essa série que a gente já está entrando na 45ª mensagem do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, pelo médio de Valdo Franco. Uma quarta-feira sou eu, a outra é a Sabrina. Na segunda-feira nós também temos o Destrinchando Fonte Viva. Então, para quem perdeu, vai lá nos vídeos que tá lá. Quem conduziu foi a Jade. Amanhã nós teremos o estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar o capítulo 11, os três reinos. Vamos falar sobre as plantas, vamos falar sobre os minerais, vamos falar sobre os animais, sobre a relação entre os animais e os homens. Será que o animal evolui? Será que nós já reencarnamos nas formas vegetais e animais? Então a gente vai ter um estudo só sobre esse tema. É um tema muito interessante que muita gente tem dúvida, né? Então, para quem quiser participar do estudo de amanhã, vai lá no link da bio, que vocês vão ter acesso ao grupo que terá todas as informações sobre esse estudo, tá bom? Então, basicamente, são essas atividades que a gente está desenvolvendo aqui na página. Deixa eu ver o que é que vocês falaram aqui. A Ellen está falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. Seja bem-vinda. O Danilo, boa noite, de São Vicente, São Paulo. Seja bem-vindo. A Regina, boa noite, de Salvador. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Então, como é que vai acontecer? São mensagens curtinhas, ó, desse livrozinho, Vida Feliz. São mensagens bem curtinhas. Não sei se vocês estão vendo, né? Estão conseguindo ver daí. E primeiro eu vou ler tudo e depois a gente retoma para a gente refletir frase por frase. Vocês também podem, assim, tá emitindo a opinião de vocês, o que é que vocês acham, relacionar algo que aconteceu no dia a dia de vocês, seja na família, no trabalho, enfim. As mensagens que a gente lê aqui, dá pra gente refletir em cima da nossa própria vida, né? Marcos de Alto Piauí, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos começar então, sem mais delongas, né? Mensagem 45ª, mensagem 45. Não troques a tua paz da consciência de amanhã pelo prazer corrupto de hoje. O que não é moral jamais proporciona harmonia. Fugidio e devorador passa rápido, deixando ácido de insatisfação a queimar o corpo e sombra de remorso na consciência magoada. Permanece sedento, mas não arrependido. O que não experimentaste não te atormenta, e o que falta agora, mais tarde, chegará bem para a tua satisfação. Então, olha só, a mensagem da Joana dessa semana é sobre os nossos impulsos, né? Em relação ao que nos está acontecendo, tá? Cálio de Altos Piauí, seja bem-vindo. Vamos começar. Primeiro ela fala que a gente não deve, né? Ela diz assim, ela orienta a gente não trocar a nossa paz de consciência de amanhã pelo prazer corrupto de hoje. Ou seja, quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente se sente atraído pelos vícios da carne, né? E quais seriam os vícios da carne? Qualquer vício que a gente sabe que não vai ser bom, pelo nome já diz, né? Gula, soberba, vaidade, corrupção. O que mais? Quais seriam outros vícios? Vão falando aí para me ajudar. Vícios no sexo, não o sexo em si, tá? A gente tá falando de coisas que não são boas, ações não tão boas. Então ela diz assim, por mais que seja tentador, e convenhamos que as coisas da carne, elas são tentadoras, né? Elas, ao primeiro momento, elas se mostram muito
prazerosas. Mas a Joana de Ângeles reforça: não compromete a tua paz de consciência. Quando algo nos é sugerido e que não é bom, fica aquela vozinha na nossa consciência nos alertando: olha, será que isso é bom? Será que isso vai te fazer bem? O que você espera ganhar com isso, né? O que de bom isso vai te enriquecer, tanto como pessoa como na tua vida? E frequentemente a orientação é que a gente preste atenção, né? Que a gente ouça esses pensamentos que nos são sugeridos, que geralmente é de um espírito amigo. Os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda, os nossos amigos da espiritualidade, eles sempre vão nos orientar para o que é o nosso melhor, para aquilo que nos é melhor. Nem sempre a gente vai querer, né? Nem sempre vai ser aquilo que a gente queria ouvir. Nem sempre vai ser aquela resolução que a gente esperava. Mas é sempre para o nosso melhor. Então a Joana de Ângeles nos orienta que a gente não troca a nossa paz de consciência do amanhã ou até mesmo do hoje em prazeres efêmeros, né? Em prazeres corruptos de hoje, que a gente não ceda a essas tentações, né? Por quê? Porque geralmente quando a gente age por impulso, nem sempre o primeiro impulso ele é bom. Principalmente quando a gente tá confuso, que a gente tá triste, a gente tá deprimido, que a gente tá, enfim, não consegue ter perspectiva nenhuma. Quando a gente age por impulso, a gente tende a se arrepender mais pra frente. Então a orientação dela é que a gente tenha discernimento. Como a Luzinha falou aqui, tudo nos é permitido, mas nem tudo me convém, né? Sabe a palavra de Paulo de Tarso. Então, muita gente diz assim: não, então o espírita proíbe tudo, o espiritismo proíbe tudo. Não, o espiritismo não é uma doutrina, não é uma filosofia proibitiva. Ela não vai lhe proibir de nada, nadinha. Ela vai lhe orientar, né? Ela vai dizer: olha, quais são as possíveis consequências de alguns atos que não serão bons para nós. Mas isso não significa que ela vai lhe proibir de alguma coisa. Você é o espírito, você é o detetor de livre-arbítrio. Porém, ela sempre vai dizer que todos os nossos atos terão consequência. Lauro de Paraguai, seja bem-vindo. Vamos continuar então. Aí, lá embaixo, ela diz que o que não é moral, ou seja, o que é imoral, jamais vai nos proporcionar harmonia. Jamais nos encherão, não vai preencher aquele vazio que a gente tem no nosso peito, não vai suprir aquela necessidade que a gente acha que precisa, né, ser saciada. O que é imoral não vai nos trazer paz, né? Só a gente parar para pensar. Todos nós, em algum momento, a gente já se equivocou. Ou em algum momento futuro a gente ainda vai se equivocar, muitas vezes, né? A gente ainda não é puro, a gente não é espírito perfeito. A gente ainda vai se atropelar bastante no caminho. Então pense numa experiência em que vocês tiveram que tomar uma decisão que não foi uma decisão boa, que não foi uma decisão acertada. Quantas vezes a gente não para pensar: poxa, né? Se eu soubesse que o resultado ia ser esse, eu não teria feito isso. Ou quantas vezes, quando a gente vai estudar o Evangelho, né, quando a gente vai ter contato com os ensinos dos Espíritos, a gente não diz assim: se eu soubesse disso hoje, eu não teria errado tanto na minha vida. De vez em quando a gente para refletir sobre isso, mas tudo bem, tá? Tudo bem, a gente erra e a gente aprende com o nosso erro. O principal é isso, a gente aprender com o nosso erro. Então, o ensinamento que a Joana em seguida nos traz é: o que é imoral jamais vai nos proporcionar harmonia. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que vocês já ouviram bastante essa frase, tem: a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque a gente coloca a nossa felicidade, a gente coloca a nossa paz, a gente coloca a nossa taça para ser enchida nas coisas do mundo, nos prazeres fúteis do mundo, e isso não nos preenche. Isso vai contra a nossa própria essência. A forma como a gente se relaciona, a forma como a gente busca prosperar nessa vida, não é aquilo que, na maioria das vezes, não é aquilo que vai nos preencher, não é aquilo que vai de acordo com a nossa essência, com a nossa raiz mesmo.
Aí ela continua: fugidio e devorador, ou seja, algo que foge, é algo que devora, passa muito rápido, né? Deixando ácido de insatisfação a queimar o corpo e sombra de remorso na consciência magoada. Quando a gente se engana e pensar assim: poxa, Ana, mas tem gente que passa a vida inteira enganando os outros, né? Essas pessoas não sentem remorso, não? Sentem, elas se enganam, elas se negam. Gente, é como Emmanuel diz: não há como a gente ferir o outro sem ferir a nós mesmos. As pessoas que vivem por magoar, enganar os outros, essas pessoas se auto-enganam e se auto-machucam. Porque não há como a gente fugir da nossa consciência, não há como a gente ter paz levando mágoa, enganando as pessoas, machucando os outros. É como ela diz assim: pode trazer um pouco de satisfação, mas ela é passageira. Ela é momentânea. Por isso que quando a gente coloca a nossa felicidade em coisas materiais, quando a gente conquista, a gente se sente feliz, mas passa. Aí a gente se vê de novo insatisfeito, de novo vazio, de novo triste. Por quê? Porque o erro está em conquistar as coisas? Não, a gente deve estar conquistando as coisas. A gente sempre deve estar buscando o que é melhor, o nosso conforto, o conforto dos nossos filhos, né? A gente deve buscar o que é melhor para nós. Mas a gente tem que ver que a felicidade, onde é que a gente pode achar a verdadeira felicidade, né? E os Espíritos dizem que a verdadeira felicidade está nos bens nos bens espirituais, ou seja, os nossos valores, a nossa própria essência como espíritos. Aí ela continua, né? Dizendo que o imoral, que é imoral, é ácido, a satisfação passa muito rápido, como ela diz que é um ácido, né, que queima o nosso corpo e fica o quê? Depois que essa satisfação passa? O remorso de uma consciência amarga. Então, por mais que a gente diga assim, mas existem pessoas que passam a vida inteira enganando os outros, praticando crime, essa pessoa não dói a consciência? Dói. Vai doer. E infelizmente muitos desencarnam na Terra, né? E muitos vão para o plano espiritual com essas mágoas, com esses remorsos que, né? Sabe lá Deus quanto tempo serão necessários, tá? Por isso que Jesus diz, aliás, que a gente deve se reconciliar com o nosso próximo enquanto a gente tá aqui na Terra. Aí tem muita gente que diz assim: não, mas eu vou reencarnar, debocha da reencarnação, dizendo assim: não, mas eu vou reencarnar muitas vezes, então fica pra próxima, vá por mim, não deixa pra próxima não. Se você magoou alguém, se você machucou, tá no mesmo caminho com ela, pede perdão, pede desculpa, tenta, promete que vai ser mais assertivo, que vai refletir. Se aquela pessoa não quiser mais papo com você, tudo bem, mas se você tiver a oportunidade de pedir desculpa, peça. Enquanto tá aqui. Não deixa pra próxima, não. Né? Porque vira que nem aquelas contas, aquelas bolas de neve do cartão de crédito. A Luzinha falou assim: minha mãe me ensinou a sabedoria indígena. Antes de qualquer decisão, buscar a Deus, refletir para caminhar. A pandemia nos ensina também isso, a valorizar as pausas de respiração. Respirar é calmar, justamente. Então, quando a gente tá assim nervoso, quando a gente tá com muita vontade, né, de ceder aos prazeres do mundo, ao que é imoral, como a própria Joana disse, que a gente busque a Deus, né? Para que a gente faça uma prece, mas uma prece sincera, né? Pedindo assim discernimento. Deus, me dê discernimento. O que é que eu posso fazer? Me ajuda a enxergar o que eu não consigo ver. E os espíritos dizem, gente, uma prece feita de coração, ela sempre é atendida. Só que na maioria das vezes a resposta que a gente tem é aquilo que a gente nem sempre a gente quer ouvir, mas é o que é melhor pra gente, tá? Refletir para caminhar. Busquem a Deus, vão andar, né? Quando eu tô assim muito confusa, minha mente tá muito atribulada, eu vou andar. Eu gostava muito de andar, sabe? Acalmar a mente, cria um grupinho no WhatsApp de vocês, desabafem lá no grupinho,
antes de desabafar com aquela pessoa, para que quando você for desabafar com essa pessoa, você use as melhores palavras, sabe, escolher, porque até nisso, quando a gente tá de cabeça esquentada demais, a gente acaba dizendo coisas que a gente não diria se tivesse mais tranquilo. Então a pandemia, né, a Luzinha, veio como esse bônus para nos ajudar a acalmar, ter paciência, né? São os sofrimentos voluntários que vamos adquirindo justamente. Os Espíritos dizem, quantos dos sofrimentos do homem existem por culpa dele próprio. Então, gente, quanto mais a gente possa facilitar a nossa vida, lógico, e sem passar por cima de ninguém, que a gente facilite, tá? Vamos lá. Aí ela continua, permanece sedento, mas não arrependido. Então, aí ela fala, né? Se os prazeres corruptos de hoje, né, te sacodem, dizendo, ai meu Deus, mas tá tão difícil de resistir aos prazeres da carne hoje, né? Tá tão difícil de ceder. Ela diz, permanece sedento. Ou seja, permanece na vontade. É melhor permanecer na vontade, né? Do que ficar arrependido amanhã. Imagina se a gente for ceder a todos os nossos impulsos. Tem pessoas que vivem por impulso. Ah, eu vivo mesmo, eu faço o que dá na telha, eu me relaciono com trocentas pessoas, né? Eu faço o que eu quero e cada um que luta pelo seu. Imagine como é a vida dessas pessoas, né? Que agem somente por impulso. O impulso às vezes é muito importante, né? Principalmente quando a gente está em perigo de vida, perigo de morte. Mas viver pelo impulso não é muito saudável. Então ela orienta, permanece na vontade, mano, fica aí na vontade, não cede, né? Vai como a Luzinha falou, vai te conectar com Deus, vai fazer uma prece, vai andar, cria um grupo no WhatsApp, desabafa lá, mas relaxa, né? É um dia que tá encerrando. Se esse dia tá muito difícil para ceder aos impulsos, pensa assim, é um dia que já tá acabando, amanhã vai ser um outro dia, eu vou estar muito melhor do que hoje, né? Aí ela continua, o que não experimentastes não te atormenta, ou seja, por mais que a gente fique na vontade, não vai nos atormentar porque a gente não experimentou, então a gente não vai ter o arrependimento, né? A gente só vai ter a vontade, mas a gente não vai ter o arrependimento. Jesus fala isso sobre pecar pelo pensamento, né? Que a gente costuma falar, Ana, mas será que só o fato de eu pensar naquilo, será que isso já não estou errando? Então a gente pensa assim, que existem 3 tipos de pessoas, né? Sempre gosto de comparar, existem 3 tipos de pessoas. Pensemos naquela pessoa que vive por instinto, então ela vai ceder a tudo, ela vai fazer tudo o que dá na telha, né? Vai usar o sexo, vai usar o dinheiro, vai usar as posições de poder para fazer o que ela quer. Ela sempre quer estar por cima dos outros, né? Essa aí tá bem complicada a situação dela, né? Ela tem que buscar se melhorar. Tem aquela que já está no caminho, que é aquela pessoa que ela é um pouco mais disciplinada, não que ela não se sinta atraída pelas tentações, ela sente sim atraída, mas ela vai fazer o que a Joana fala, ela vai permanecer sedenta. Ela não vai arregar, né? Como a gente diz assim, eu não vou abrir mão dos meus princípios. Tem muita gente que fala assim, não sei se você já falou, eu não vou abrir mão dos meus princípios morais por causa de uma vontadezinha aí, não. Então, essa pessoa, ela tem a vontade, tá lá na mente dela, mas ela não vai concretizar. Então, ela já tá no caminho. E existe aquele que nem vai pensar e que nem vai agir por impulso. Esse aí já chegou lá. A maioria de nós está naquele que está no caminho, né? E tudo bem. O importante é que a gente já esteja, que a gente já reflita mais, né? A diferença entre nós e os animais é a inteligência, é esse pensamento, é parar para pensar, para analisar e para decidir, tá? Quando a gente age por instinto, a gente tá, né, agindo como os animais. Que os animais, eles têm, né, eles são inocentes, eles agem por impulso, por instinto, para se reproduzir, para se alimentarem, para sobreviver. A gente já tem inteligência para refletir sobre os nossos atos, sobre as nossas ações, tá? Então, o que a gente não experimenta não vai nos atormentar porque a gente não experimentou, né? Então, beleza, a gente fica na vontade, mas a gente não experimenta, isso não vai trazer nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de karma, né? Que a gente tanto fala.
E o que te falta agora, e o que nos falta agora, seja no campo amoroso, no campo profissional, no campo de relacionamento, na família, o que esteja nos faltando nesse momento, mais tarde chegará, né? Chegará bem, e não vai chegar de qualquer coisa, vai chegar bem, vai chegar no momento certo, da medida certa, da forma certa, para nos satisfazer. E até lá a gente já vai estar mais maduro, né? Já vai estar mais amadurecido mais, já vai ter mais consciente, já vai estar refletindo, já vai estar ponderando melhor. O que é que faz a gente errar muito? É justamente a falta de paciência. A gente é imediatista, e a geração do meu filho muito mais, né? Quer tudo para logo, quer tudo para agora, e não é assim que as coisas funcionam, né? Tudo tem seu momento. A gente não escuta muito, tudo tem o seu momento de acontecer. E olha que quando eu não falo só para vocês, eu falo principalmente para mim, porque tem dias em que eu fico assim, né, muito pensativa, refletindo demais, dizendo, poxa, mas por que as coisas parece que estão sendo giradas a manivela, né? Bem que poderia acontecer mais rápido, porque é assim, a gente não depende só da nossa vontade, né? Tem uma série de circunstâncias para acontecer, mas o principal é que a gente tenha paciência, tá? No momento de angústia, no momento de aflição, no momento de agonia, que a gente ore. Como a Luzinha falou, vamos nos conectar com Deus, vamos nos conectar com os amigos espirituais, não vamos ceder, né, aos nossos impulsos, aos nossos instintos. Vamos viver um dia de cada vez, dando sempre o nosso melhor, porque como a Joana diz, né, é melhor permanecer na vontade, é melhor permanecer sedento do que arrependido, né? Que aí, quando magoa os outros, é como o Divaldo falou, dizendo assim, que não tem problema nenhum de ter desafeto, né? Desafeto todos nós temos, tá? Pelo menos uma pessoa invejosa, que vai invejar a nossa vida e que também a gente inveja um pouco a vida alheia, nós teremos. Mas o mais importante de tudo, não é a gente ter uma pessoa invejosa, bisbilhoteira, uma pessoa, um inimigo, vamos assim supor, na nossa vida, não. O problema é quando é a gente que é assim com os outros, quando a gente inveja os outros, quando a gente emana ódio para os outros, quando a gente deseja o pior para alguém, porque aí o problema está em nós. Quando é alguém que deseja isso pra gente, o problema é dele. Ele que tem algo para se melhorar, né? Tem muito mais coisas para depurar. Agora, quando o problema está em mim, aí é bem complicado, né? Porque eu vou ter que ralar mais. Deixa eu ver se vocês falaram mais alguma coisa. Meu pai entrou. Beijo, pai. Beijinho, beijinho, beijinho. Verdade, né? Margareth dizendo que estão comigo também. Com ela também acontece. Então, gente, hoje, para essa semana, o exercício da Joana, que a Joana nos oferece vamos ponderar mais. Vamos pensar mais antes de agir. Vamos ser mais introspectivos. Vamos analisar melhor as situações, as coisas, tudo que está ao nosso redor, antes de tomar qualquer decisão, tá? Vamos sempre nos acalmar. Vamos buscar a calmaria, a paciência, tá? A resignação, para que a gente tome decisões boas, as melhores possíveis. E que a gente não se sinta frustrado, né? Porque, né, eu tô envelhecendo, eu não tô vivendo tais coisas. Será que essas tais coisas é tão importante assim? O que é que vai agregar valor para você? Será que você sente tanta falta assim? Ou é só pelas tentações do mundo mesmo? E aí você vai refletir, né, do que realmente você quer para a sua vida, para aquilo que a gente quer para a nossa vida. Refletindo só mais essa frase, só repetindo só mais essa frase da Joana, que eu achei ela incrível. Permanece sedento. É melhor permanecer na vontade do que arrependido. Antes permanecer sedento do que arrependido, né? Porque quando a gente faz, já era, já fez e vai ter que, né, se reencontrar, vai ter que se reorganizar. Beijo, tia. Então é isso, pessoal. Exercício para casa, refletir mais, não ceder às tentações, aos prazeres da carne, pra gente não estar chorando pitanga amanhã, né?
E agora a gente se vê amanhã, para quem participar do estudo do Livro dos Espíritos. Para quem tem interesse, vai lá no link da bio. E é isso, a gente se vê nas postagens, a gente se vê no direct, tá certo? Um beijo. Obrigada a todos que estiveram aqui nessa noite. E até a próxima. Tchau.